Olá, bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, amém? Ao tópico de mais uma lição. Nós estamos estudando a primeira lição do terceiro trimestre deste ano e o título da nossa lição é o mordomo. Nós estamos estudando sobre administração, como administrar bem os dons que Deus nos deu, sejam eles dons espirituais, sejam eles dons materiais e financeiros. Hoje nós vamos estudar o tópico de terça-feira, atitudes positivas. E nesse tópico temos 3 perguntas. E a primeira diz assim: o que o mordomo cristão deve considerar diante de uma crise econômica? Nós sabemos que nesse mundo nós vamos passar por muitas crises. A gente está no fim de uma crise de saúde, já estamos por conta dessa crise de saúde e também já antes dela numa crise econômica no país. Então, existem várias crises que já aconteceram, estão acontecendo e as que irão acontecer ainda. Mas está escrito que nós devemos manter a nossa confiança em Deus, porque é Ele quem nos fortalece. E a gente sabe que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para aumentar a nossa fé, para nos ajudar e nos incentivar a estar mais próximos de Jesus. Agora, na pergunta B, fala assim: por que a forma como abordamos a questão financeira é tão importante? E eu penso que é importante porque a administração é a base de tudo na nossa vida. Se nós sabemos administrar bem os nossos recursos financeiros, muito provavelmente vamos saber administrar as outras coisas da nossa vida. Agora, se nós não administramos bem a parte financeira, é porque as outras coisas da nossa vida nós não sabemos também administrar. Então, nós precisamos administrar o tempo, os nossos talentos, os nossos recursos. Tudo isso são coisas que Deus pede e nos dá para sermos mordomos fiéis. A administração do tempo é algo que é uma das coisas que a gente mais se sabota, né? Na verdade, a gente sempre está dizendo: eu não tenho tempo, mas nós temos tempo, nós temos sim, e é Deus quem dá o tempo igual para todo mundo. Agora, quem vai decidir o que fazer com o tempo somos cada um de nós. E nós precisamos saber administrar isso. O tempo é um dom que Deus nos deu. E como mordomos, precisamos saber administrar. Administrando bem o tempo, nós sabemos administrar bem as nossas finanças e também os talentos que Deus nos dá. Agora, a pergunta C. No papel de mordomos cristãos, que é o papel que desenvolvemos, como somos advertidos com respeito às nossas atitudes e motivos? Bom, a gente sabe que Deus nos dá os recursos financeiros, nos dá os dons, os talentos, mas a nossa atitude e o nosso motivo para executar esses dons deve ser sempre lembrar que nós não devemos amar as coisas que há neste mundo, mas desenvolver tudo, administrar tudo, pensando no nosso futuro no reino do céu. Aqui diz assim ao texto: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao dinheiro, o amor a coisas materiais. Por mais que a gente consiga administrar bem os nossos recursos financeiros e construir riquezas nessa terra, ainda assim o nosso amor não deve estar nisso. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E o dinheiro, as coisas materiais são só um detalhe, porque o que mais importa mesmo é a vida eterna. Então aqui na nota, que é uma nota bem extensa, fala que o inimigo ele está sempre arrumando motivos e situações para que a gente perca o nosso foco e se atente às coisas deste mundo e perca o nosso objetivo, o nosso alvo pelo meio do caminho.
Então, aqui fala assim, ó, Satanás tem muitas redes perigosas de malha bem fina, que têm aparência inocente, mas que fazem parte do seu plano hábil para enredar o povo de Deus. E aqui eu digo uma das redes sociais, filmes, seriados, essas coisas assim que fazem parte da administração do tempo, que a gente perde muito tempo com isso. É uma das redes bem finas que Satanás tem usado. É uma armadilha muito grande para tirar-nos o foco. Continua dizendo assim, ó, há espetáculos agradáveis, entretenimentos, palestras de frenologia. Frenologia fala aqui no finalzinho, explica o que é. Está ligado às faculdades e aptidões mentais de uma pessoa, aquilo que a pessoa mais se interessa. Bom, aí continua assim, ó. E uma infinita variedade de empreendimentos que surgem a todo instante, calculados para levar o povo de Deus a amar o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, para tirar-nos de amar aquilo que nós devemos amar. E continua dizendo, porque essa união com o mundo, a fé se enfraquece, e os recursos que deveriam ser investidos na causa da verdade presente são transferidos para as fileiras do inimigo. Mediante esses diferentes canais, Satanás está drenando os recursos do povo de Deus com toda a habilidade, e por esse motivo o desagrado do Senhor está sobre eles. E aí a gente foca nessas coisas, gasta os nossos recursos nessas coisas que não são do agrado de Deus, que Satanás tem buscado nos enlaçar. E a gente perde o foco e a obra do Senhor também sofre. Que Deus nos abençoe, que nós possamos administrar bem os nossos recursos financeiros para a obra do Senhor e também para a salvação. Um abraço, fique com Deus e a gente se vê amanhã para estudarmos o próximo tópico da lição. Até lá!